seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. E na videoaula de hoje eu vou ensinar uma peça nível básico, super fácil, mas antes disso, se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perca tempo, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha e o seu comentário. Bom, agora vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um kit do Amigurumi Cores e Tons Color Block, um novelo do fio Amigurumi na cor 28-29, que é azul bique, agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e fita métrica. A peça ensinada neste vídeo é tamanho M, mas facilmente adaptada para diferentes tamanhos. Você pode substituir o fio Amigurumi por Duna ou Barroco número 4. Siga as orientações da videoaula. Antes de iniciar a peça, é necessário que, com auxílio de uma fita métrica, você tire a medida total do busto. Feito isso, você vai pegar essa medida e vai dividir por 8, porque ao longo da construção da peça, nós vamos distribuir para a circunferência o total de 8 motivos. A peça ensinada nessa videoaula vai ser tamanho M, porque é a minha medida, mas ao longo desta videoaula eu vou ensinar como adaptar para diferentes tamanhos. Então, se eu tenho 95 centímetros de busto e divido por 8, eu vou ter aí, para cada motivo, o total de 12 centímetros. Então, cada motivo que eu tecer vai ter que ter, em média, de 11 a 12 centímetros. Nós vamos iniciar pela flor do motivo. O início vai ser idêntico para todos os tamanhos, ou seja, a flor ela vai ter a mesma quantidade de carreiras e pontos para tamanho P, M ou G. Para iniciar, eu vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou tecer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito 5 correntinhas, eu vou inserir pegando lá na primeira corrente e vou fazer aqui ponto baixíssimo. Agora, eu vou tecer 6 pétalas da seguinte forma. Faço aqui uma correntinha, dou a laçada, insiro pegando dentro do anel, faço um ponto alto, faço uma corrente e volto fazendo ponto baixíssimo. Aqui nós temos uma pétala. Faço uma corrente, faço um ponto alto, uma corrente e ponto baixíssimo. Aqui eu já tenho a segunda, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e ponto baixíssimo. A terceira, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e ponto baixíssimo. A quarta, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e ponto baixíssimo, tenho a quinta, e uma corrente, um ponto alto, uma corrente e ponto baixíssimo, a sexta. Então, nós temos um total de 6 pétalas, para que dê certo o restante da construção do motivo. Agora, nós vamos fazer alças pegando nessa parte aqui de trás dessa primeira carreira da flor. Então, eu passo a agulhinha por detrás, pegando em 2 fiozinhos de cada pétala, vejam só. Puxo, faço ponto baixíssimo. Teço 2 correntinhas, vou para o lado de trás, novamente para o lado avesso, pego aqui 2 alcinhas da pétala e faço então ponto baixíssimo. Novamente 2 correntes, passo pegando aqui pela alcinha de trás, faço ponto baixíssimo. Ao todo, nós teremos aí 6 alcinhas como essa. Para finalizar essa sequência de alças, eu vou inserir pegando no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz para iniciar a primeira alcinha e faço aqui ponto baixíssimo. E nós vamos ter esse resultado com a distribuição de 6 alcinhas para a parte de trás da primeira carreira da flor. Agora, para fazer a segunda carreira da flor, eu vou inserir a agulha dentro desse espaço que nós temos a alça, vou puxar e vou fazer ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou fazer então 2 pontos altos para dentro desse espaço, uma correntinha e mais um ponto baixíssimo. Vou para a próxima alça, faço um ponto baixíssimo, uma corrente,
2 pontinhos altos, 1 e 2, uma corrente e um ponto baixíssimo. Para a próxima alça, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, 2 pontos altos, 1 e 2, uma corrente e ponto baixíssimo. Nós vamos tecer dessa forma até completar todos os espaços que há nas alças, totalizando aí 6 pétalas como essa. Finalizadas as 6 pétalas, agora nós vamos distribuir 5 correntinhas e um ponto baixo, prendendo essas correntinhas, pegando aqui no topo de cada pétala, para que sirvam como base para a próxima carreira. Então, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, dessa forma, até chegar no topo da pétala. Faço agora um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4 e 5 correntes, insiro pegando lá no topo da próxima pétala e faço ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas, insiro pegando no topo da próxima pétala e faço ponto baixo. Nós vamos distribuir as correntes dessa forma. Para finalizar, eu vou inserir no ponto baixo, faço aqui ponto baixíssimo, vejam só que nós temos o total de 6 espaços como esse aqui, compostos por 5 correntinhas e um ponto baixo pegando na pétala. Venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Agora, vamos tecer a próxima carreira com outra cor. É nesta carreira que nós vamos definir a medida do motivo. Então, eu vou distribuir para tamanho M pontos altos duplos, para tamanho P, ponto alto, e para tamanho G, ponto alto triplo, GG, ponto alto quádruplo, e por aí vai. Então, o número de laçadas no ponto é que vai determinar a medida do seu motivo. Eu vou inserir a agulha pegando em quaisquer espaços como esse, vou puxar o fiozinho de outra cor e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Bom, como eu estou tecendo uma peça tamanho M, eu vou tecer pontos altos duplos. Eu vou iniciar então com 4 correntinhas para começar o ponto alto duplo e vou fazer mais uma correntinha de separação. Dou 2 laçadas na agulha e faço aqui ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, pontinho alto duplo, uma correntinha, 2 laçadas na agulha, pontinho alto duplo e uma correntinha, 2 laçadas na agulha, novamente mais um pontinho alto duplo. Aqui eu tenho um conjunto de 5 pontos altos duplos com intervalo de uma corrente. Para passar para este lado, eu vou fazer então 2 correntinhas de separação e aí eu volto tecendo o conjunto de 5 pontos altos duplos com intervalo de uma correntinha. Pronto, fiz aqui o conjunto de 5 pontos altos duplos com intervalo de uma corrente, agora 2 correntinhas para passar para o outro lado. Eu vou tecer dessa forma até concluir toda a extensão da carreira. Para finalizar a carreira em verde, agora eu conto 1, 2, 3 e 4, insiro na 4ª correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto. Então, aqui nós tecemos essa carreira que vai determinar a medida do seu motivo e agora vamos para o acabamento contornando em azul. Lembrando que você é quem vai determinar qual é a cor de destaque do contorno, eu optei pelo azul. E esse contorno é que vai facilitar a junção de um motivo no outro. Para iniciar o contorno, eu insiro a agulha pegando dentro desse espaço em que eu fiz 2 correntes. Eu puxo o fiozinho e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, agora eu vou inserir a agulha, vou puxar, vou fazer aqui uma corrente e agora um ponto baixo. Feito um pontinho baixo, teço 3 correntinhas e volto para dentro desse mesmo espaço e teço um ponto baixo. Vejam que aqui eu tenho um pontinho alto duplo, então eu faço uma correntinha, pulo esse ponto, dentro desse intervalo teço um ponto baixo.
uma correntinha, pulo o próximo ponto, dentro desse intervalo, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, cheguei aqui, nesse intervalo que nós temos das duas correntes, faço um ponto baixo, 3 correntes e mais um pontinho baixo. Então, nós vamos distribuir dessa forma até contornar toda a extensão do motivo. E observem que nós temos para cada cantinho do hexágono uma alcinha composto por 3 correntinhas. Então, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo e vou tecer dessa forma até completar toda a extensão da carreira. Para encerrar esta última carreira, que é do contorno, agora eu insiro pegando no primeiro ponto baixo e faço aqui ponto baixíssimo. Agora eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Então, nós temos aqui o primeiro motivo da peça e se eu medir de ponta a ponta, nós teremos aí o total de 12, 11 centímetros para tamanho M. Lembrando que o crochê cede um pouquinho. Então, se for 11 centímetros para tamanho M, fica tranquila que vai dar certo. Eu vou tecer um próximo motivo, seguindo a mesma quantidade de pontos para as flores, também para essa próxima carreira aqui de pontos altos duplos, e volto para mostrar ensinando como se faz a emenda de um motivo no outro. Vejam que aqui eu estou finalizando o segundo motivo e chegou o momento de fazer a junção neste primeiro motivo que já está finalizado. E eu vou fazer a junção de apenas uma parte. Essa junção, esse mesmo processo vai ser idêntico para que vocês façam a união, por exemplo, de duas laterais. Então, é o mesmo processo, é a mesma emenda. Para fazer a junção, vejam só que eu fiz um ponto baixo dentro desse espaço em que nós temos as duas correntinhas. Agora, eu teria que fazer uma alça de 3 correntes. Então, eu faço uma corrente, um ponto baixo pegando no motivo pronto e uma corrente. Aqui eu tenho um ponto baixo, faço então uma corrente, viro avesso com avesso. Então, vejam só, se eu fazer a emenda dessa forma, ambos devem estar do lado direito, ou seja, eu passo a agulha por dentro desse espaço. Se eu dobro dessa forma para facilitar a passagem da agulha, nós temos então avesso com avesso. Passo a agulha na alcinha do motivo que está pronto, puxo e faço ponto baixo. Faço uma corrente e volto pegando dentro desse espaço e finalizo a alcinha com um ponto baixo. Agora, eu vou distribuir o quê? Uma corrente e um ponto baixo. Mas como eu preciso fazer a emenda, eu vou substituir a correntinha por ponto baixo. Então, eu vou inserir pegando dentro do próximo intervalo do motivo que está pronto, faço um ponto baixo. Venho para cá, insiro a agulha e teço um ponto baixo. Vou para o motivo que está pronto, faço um ponto baixo no próximo intervalo, insiro no próximo intervalo do motivo da frente, faço ponto baixo. Vou para o próximo intervalo do motivo de trás, ponto baixo, próximo intervalo aqui do motivo da frente, ponto baixo. Então, eu vou costurando com ponto baixo. Caso você tenha dificuldade de fazer a junção com o crochê, você pode utilizar aí auxílio de linha e agulha para costura. Agora, chegou o momento de fazer a alcinha. Então, eu faço um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, pegando na alcinha do motivo que está pronto, uma corrente e volto tecendo um ponto baixo. Vejam só que nós finalizamos a emenda com um ponto baixo. Agora, é só terminar de contornar a extensão do segundo motivo. Faço uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo e uma corrente. Para finalizar, insiro pegando no primeiro pontinho baixo, puxo e faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! E aqui nós temos então a junção de 2 motivos, na qual você vai fazer a junção de todos os outros motivos que eu vou apresentar no esquema a seguir. Lembrando que se for para fazer a união de 2 laterais, o processo da emenda é o mesmo.
Neste esquema, você confere duas versões de montagem da peça. Para a versão mais curta, você vai precisar apenas do kit tons e cores. E para a versão mais compridinha, você vai ter que adicionar pelo menos um novelo do fio amigurumi da mesma cor que você optou por fazer o contorno. Como aqui em casa eu não tinha um novelo de amigurumi, eu acabei substituindo por 2 cabinhos do fio charme para finalizar a peça, mas eu sugiro que você aí use o fio amigurumi para que tenha uma peça tecida com a mesma linha, não correndo risco de ter alteração na espessura do fio. E agora vamos para a alça da peça. Antes de tecer essa faixa de pontinhos altos para fazer a alça, é importante saber a medida da cava. E a medida da cava é justamente a altura da linha do ombro com essa parte aqui do centro da axila. Essa medida é que vai determinar a quantidade de carreiras que você vai tecer aqui para complementar a medida da cava. Então, para tamanho P, eu sugiro aí a altura de 18 centímetros, para tamanho M, 20 centímetros, para tamanho G, 22 e para tamanho GG, 24, por aí vai, tá? Então, aqui, como eu já fiz a primeira alça para ver se daria certo, eu tenho o total de 5 pontos para cada carreira e 7 carreiras. Ao todo, tenho 10 centímetros, mas isso pode variar muito de ponto para ponto. O mais importante é que você teça com base nessa medida aqui, ou seja, a linha do ombro até a parte central da axila. Antes de iniciar essa faixa que nós vamos unir essa parte aqui da frente com a parte de trás, vejam só que eu tenho 2 fiozinhos. Lá no esquema de montagem, eu havia comentado que por eu não ter o fio amigurumi para compensar, né, o restante desse contorno que faltou, eu acabei unindo 2 fiozinhos do fio charme para que eu pudesse finalizar a peça. Mas eu oriento que vocês utilizem sempre o mesmo fio do início ao término da peça, tá? Para começar a alça, eu vou inserir pegando nesse pontinho baixo. Então, vejam que aqui eu tenho aquela alcinha de 3 correntes e eu conto 1, 2. Passo os 2 fiozinhos e faço aqui nozinho bem firme. E aqui, para quem é iniciante, vai uma dica, gente. Esses 2 fiozinhos eu estou tecendo para o charme, porém, para o amigurumi, vamos sempre manter um fiozinho só, tá? Vou inserir a agulha, vou puxar e vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Dou a laçada dentro desse intervalo, eu vou preencher com um ponto alto. Dentro desse espaço em que nós temos as 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, dou a laçada, faço um pontinho alto para o intervalo, dou a laçada e faço um ponto alto para o ponto baixo de base. Nós vamos ter esse resultado total de 5 pontos altos, que na sua largura dá 3 centímetros. Caso você queira uma alça mais fina, é só tecer menos ponto, e uma alça um pouquinho mais larga é só distribuir mais pontinhos. Agora, eu teço 3 correntinhas, viro o trabalho e faço um pontinho alto para cada ponto. Então, aqui eu já estou no terceiro, o quarto e o quinto. Fiz 5 pontinhos, agora eu teço 3 correntinhas, viro o trabalho e, novamente, mais pontinhos altos. Essas 3 correntinhas, elas já contam como sendo o primeiro ponto. Então, são 3 correntinhas mais 4 pontinhos altos. Bom, se eu observar aqui na alça que eu já fiz, eu tenho um total de 7 carreiras. Então, eu vou tecer 7 carreiras, contendo 5 pontos altos cada carreira. Finalizada a faixa de 7 carreiras de ponto alto, agora eu vou fazer a junção do outro lado. Então, eu vou inserir pegando aqui, ó, no pontinho baixo e vou fazer ponto baixíssimo. Aí, eu viro a faixa nessa direção, insiro no segundo pontinho baixo da faixa e no pontinho em que nós fizemos aqui uma correntinha de separação, faço ponto baixíssimo. Novamente,
insiro no terceiro pontinho da frente, pego na correntinha, daquelas 3 correntinhas, pego na segunda, puxo, faço ponto baixíssimo, insiro pegando no quarto e pego na correntinha de separação, do outro lado faço ponto baixíssimo. Agora, vamos para o último pontinho, eu insiro pegando aqui no quinto pontinho da frente, que é o último, e no ponto baixo lá de trás, puxo e faço ponto baixíssimo. Agora, eu venho com a tesoura, corto o fiozinho, arremato e pronto. Aqui eu já tenho a minha alça finalizada, ela vai ficar dessa forma. Caso você tenha dificuldade de fazer a emenda no crochê, como eu ensinei, você pode utilizar auxílio de linha e agulha para a costura. E aqui nós temos a peça finalizada. Espero que você tenha gostado, deixe aqui nos comentários o que achou e assim que fizer a sua peça, publique em suas redes sociais marcando #Aprendiz de Crocheteiras. E te convido também a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho no meu Instagram, que é o @brunaespijac. Um beijo e até a próxima!